Oi pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Essa é uma atividade da Semana do Cérebro da UFABC que tem por propósito divulgar conhecimentos de neurociência. E hoje a gente vai falar sobre sono e sonhos. Vocês já pararam para pensar por que dormimos e por que sonhamos? Em média, a gente passa 1/3 da nossa vida durante o período de sono, então a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, e isso dá em média 25 anos das nossas vidas. Então, para a gente começar a definir algumas coisas, em geral durante o nosso dia a gente tem um período que a gente pode chamar de vigília, que é o período que a gente passa acordado, e a gente tem um período que a gente chama de sono. Durante o dia, então, a gente tem um ciclo sono-vigília. E o sono, que é aproximadamente 1/3 desse nosso período de vida, ele tem um papel fundamental para repor as nossas energias e ele tem um papel extremamente importante na nossa cognição. Então, no funcionamento ótimo da nossa cognição, ele é fundamental para o nosso aprendizado e para a formação de memórias. Então, o que acontece no nosso cérebro durante esse período de sono? Em geral, quando a gente pensa no período de sono, a gente está falando de um período em que a gente vai relaxar e a gente vai ter uma série de mudanças fisiológicas, como diminuição da frequência cardíaca, diminuição da frequência respiratória, diminuição de temperatura corporal. E isso talvez passe uma ideia de que durante o sono nosso corpo por inteiro vai estar relaxado. Só que existem períodos desse sono em que o nosso cérebro vai ficar em constante, intensa atividade. Então, durante o sono, o nosso cérebro não necessariamente ele está mais relaxado, num estado de mais calmaria, digamos assim. Ele pode estar num período de intensa atividade, o que é representado nesse GIF aqui, onde a gente vê esse surgimento dessa luz vermelha, indicando as regiões onde tem a atividade mais intensa durante o nosso período de sono. Tá, então, falando um pouco mais especificamente sobre o sono e quais as divisões desse período de sono, então, a gente pode dividir esse período de sono em sono não REM, que é exatamente isso que eu disse anteriormente, desse momento de estado mais relaxado, em que vai ter uma diminuição da frequência cardíaca, uma diminuição da frequência respiratória, uma diminuição de temperatura corporal, e o sono REM, que é o sono, uma fase que é um período do nosso sono onde a gente vai ter um movimento rápido dos olhos e, em geral, é nesse período do sono em que os nossos sonhos acontecem, sobretudo aquele sono que parece que é real mesmo, que parece que é um sonho muito vívido. É nesse período de sono REM, em geral, que esses sonhos mais vívidos acontecem. E o que acontece então quando a gente não consegue dormir direito? A ausência de sono ou a vigília prolongada, ela vai afetar a nossa capacidade cognitiva de realização de tarefas, a nossa capacidade de memorização, a nossa capacidade de ordenar o nosso pensamento de forma lógica. A gente vai ter uma série de dificuldades cognitivas durante o dia quando a gente não consegue dormir bem. Além de todas essas dificuldades cognitivas geradas por uma sobrecarga cognitiva, dado que a gente não conseguiu ter aquele momento de recuperar a nossa capacidade cognitiva, que é o que acontece durante o período de sono, a gente também pode ter outras mudanças que são mudanças mais relacionadas ao nosso estado emocional. Então a gente pode ficar um pouco mais irritado, ter mais dificuldade para pensar, para estudar, mais desânimo, mais ansioso. Por isso que é tão importante a gente conseguir ter esse período de sono e destinar essa parte grande, mas importante do nosso dia para o sono. E os sonhos? Então, eu disse que os sonhos eles vão acontecer sobretudo no estado específico do nosso sono, que é esse período
que a gente chama de sono REM. E durante os sonhos, então a gente pode ter surgimento de imagens, de sons, de ideias. Algumas vezes a gente pode observar que talvez tenha algum movimento ali enquanto a gente está sonhando. E em geral esses sonhos, então, eles são experiências marcantes que aconteceram da nossa vida. Essa é uma das hipóteses, na verdade. E esses sonhos que a gente tem, que a gente pensa, nossa, que sonho mais maluco, não faz nenhum sentido. Em geral, é porque a gente tem várias experiências que foram vividas ao longo da nossa vida e durante esse período de sono, muitas vezes a gente só mistura tudo. E aí, por isso, esses sonhos mais malucos. E qual é a função dos sonhos, então? Uma das hipóteses é que os sonhos eles têm a função de simular comportamentos. Então, se a gente for parar para pensar, por exemplo, um bebê quando ele está dormindo, o bebê em geral ele passa boa parte do tempo dormindo, né? Principalmente com um recém-nascido, e ao longo do sonho, enquanto ele está lá dormindo, a gente consegue perceber que ele está ali reproduzindo alguns movimentos. Então, ele está simulando esses comportamentos e essa simulação de comportamentos vai levar a gente ao aprendizado. Essa é uma das hipóteses. Então, o que é preciso saber para se ter uma boa qualidade de sono? Então, quais são os hábitos saudáveis para a gente melhorar a nossa qualidade de sono? Lembrando que qualidade de sono está relacionado à qualidade de vida. Então, ir para a cama com sono, deixar o nosso espacinho de sono reservado para o sono, então evitar fazer atividades na cama como assistir TV, como estudar na cama, ou trabalhar na cama. Manter o nosso quarto escuro e silencioso, novamente, deixar o espaço de sono para o sono. Praticar atividade física, evitar alimentos pesados antes de dormir, como fast food. Todos esses hábitos vão levar a gente a ter uma melhor qualidade de sono, uma boa noite de sono. E isso está relacionado, tem impacto direto na nossa qualidade de vida. E falando um pouquinho especificamente sobre a necessidade de horas de sono. Então, quando a gente fala de necessidade de horas de sono, isso vai variar de pessoa para pessoa e vai variar ao longo da nossa vida. Então, dentro de nós mesmos, isso vai variar. Então, em geral, os adultos vão necessitar de uma média de 8 horas de sono, mas isso pode variar entre pessoas. E, em geral, os adolescentes podem necessitar de um pouco mais de sono, então de 9 horas de sono, crianças em fase escolar de 10 horas de sono. Como eu disse anteriormente, os recém-nascidos passam boa parte no período de sono, então cerca de 16 horas. Mas é importante novamente ressaltar que isso pode variar entre pessoas e que é importante, sobretudo, conhecer quais são os seus limites e respeitar quais são esses limites. E por fim, falando um pouquinho sobre o cronotipo. Então, o cronotipo é a sua preferência natural ali, de realização de atividades. O período do dia em que você se sente mais disposto para realizar as atividades. Então, tem pessoas que vão ser mais ativas durante a parte da manhã, então vão ser mais matutinos, e vão ter pessoas que vão ser um pouco mais ativas ali logo depois do meio-dia, talvez, então um pouco mais tarde. E essas pessoas são chamadas de vespertinas. E aqui embaixo tem um link para você fazer o teste para conhecer qual é o seu tipo de cronotipo. Esse teste é do Instituto do Sono e é importante conhecer qual que é o seu cronotipo para se programar para suas atividades cotidianas. Então, não é interessante deixar para fazer uma atividade que exige muita capacidade cognitiva no momento que você não vai estar muito ativo. Então, conhecer quais são os seus limites de sono e quais são os seus cronotipos, essas suas preferências naturais, vai te permitir organizar e gerenciar melhor a sua rotina cotidiana. Bom, e é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender bastante. E bom sono e bons sonhos.